Aleluia. Êxodo 13, verso 17 ao 22. Tem como aqui em negrito: Deus guia o povo pelo caminho. Diz assim a palavra: e aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei, grave isso aqui, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que nós fizemos isso, havendo deixado ir Israel, para que não nos sirva mais? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. E porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel, aleluia, saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Até aqui, para que nós venhamos entender, a palavra que nós lemos vai dizer que o próprio Deus, foi Ele quem endureceu o coração do Faraó, o rei do Egito, para que pudesse voltar atrás e não permitisse que o povo de Deus saísse da terra do Egito. Irmãos, a gente conhece um pouco dessa história. A saga do Êxodo, ela fala sobre a saída do povo de Deus dali da terra de escravidão. Mas foi uma saga, porque ora o Faraó quebrantava o coração e deixava o povo ir, ora ele endurecia o coração, voltava atrás e perseguia o povo de Deus com seus carros e seus cavaleiros. Nesse episódio que nós lemos, o Senhor, ele fala a Moisés que ele mesmo iria endurecer o coração de Faraó, porque ele iria fazer com que Faraó perseguisse o povo de Deus e não os deixaria sair daquele deserto naquele momento, mas os faria rodear aquele deserto e não permitiria que eles entrassem na terra prometida naquele momento. Sabe, queridos, existe algumas guerras que nós travamos, e muitas vezes é o Senhor quem as permite. E eu quero ministrar nessa noite sobre
libertação, a guerra dos desejos. Queria que você fechasse os teus olhos, curvasse a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, aqui está a sua palavra. Fala conosco nesta noite. Ministra de uma forma sem igual, porque só o Espírito Santo pode fazer o que o homem não pode fazer. A tua palavra diz, Senhor, que ela vai produzir o resultado para o qual ela está sendo enviada, mas é a tua palavra que tem o poder de fazer isso. Nesta noite, toma o teu povo e faz uma obra linda neste lugar. É o que eu te peço, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Parafraseando esse texto, eu quero utilizar o Salmo 139. É um salmo não muito longo. Na verdade, o Salmo 119 ele é o mais longo da Bíblia. Mas eu vou usar o Salmo de número 139 porque só Deus sonda o nosso coração. Essa palavra que nós lemos do Êxodo, ela expõe que o Senhor conhecia o coração de Faraó, conhecia o coração do seu povo Israel. Então, irmãos, eu não tenho como começar a ministrar sem trazer também esse entendimento da onisciência de Deus. O Salmo 139, ele trata exatamente sobre o Deus onisciente, o Deus que sabe aonde eu e você nós vamos ir, até onde nós podemos ir. Ele sabe qual é o desejo totalmente sincero do meu e do seu coração. Só Deus sabe qual é o nosso real desejo. E essa palavra ela vai falar exatamente sobre isso. O salmista ele diz assim: Senhor, tu me sondaste e o Senhor me conheces muito bem. Senhor, tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe o Senhor já consegue compreender os meus pensamentos. O Senhor cerca o meu andar e o meu deitar. E o Senhor conhece todos os meus caminhos, porque o Senhor sabe tudo de mim, Senhor. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo o Senhor conhece. Tu me cerca em volta e coloca sobre mim a tua mão, Senhor. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde eu vou do teu espírito, ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá o Senhor vai estar. Se eu fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também estarás, Senhor. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali, aleluia, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá, aleluia. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, Senhor, pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem disso. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe no teu livro. Todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia após dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno.
Só esse salmo já falaria muito sobre a onisciência de Deus, só ele. Mas como Deus ele me conhece, te conhece, ele revela na sua palavra isso. Ainda antes que nós viéssemos a existir, o Senhor já tinha escrito no seu livro a minha vida, a tua vida, tudo que nós vivemos dia após dia. Deus já sabia tudo o que nós iríamos viver. Você sabia que no livro de Deus está escrito desde o nascimento até a nossa morte? Deus, pela sua onisciência, pela sua presciência, Ele já sabe de tudo ainda antes das coisas vierem a existir. Então tudo está no controle das mãos desse Deus. Deus sabia dos desejos do coração de Faraó, Deus sabia dos desejos do coração do seu povo, e Deus sabe o que Ele quer para nós e o que Ele quer para aquele que consegue compreender os teus retos caminhos. E Deus também sabe o que Ele tem para cada vida humana, porque Deus é onisciente. Essa palavra ela é muito pertinente para nós nesses tempos, para a gente compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas antes da gente entender isso, a gente precisa entender que existe uma guerra. Por isso que eu comecei dando um título para essa mensagem: libertação. A palavra do Êxodo fala sobre libertação, a libertação do povo de Deus no deserto, na terra do Egito, no deserto, mais de 430 anos ali em cativeiro. Então fala de um povo que foi liberto. E guerra dos desejos, porque havia uma luta interna, havia uma luta externa, havia uma guerra interior, uma batalha exterior que eles deveriam guerrear. E essas guerras tinha no coração de Faraó, tinha no coração do povo de Israel, e Deus também tinha os seus propósitos. Então, meus irmãos, a guerra dos desejos. A gente só consegue ser liberto quando a gente vence a guerra dos desejos. Amém? Só é possível ser liberto quando a gente vence essas guerras. E a palavra de Deus nos ensina que após Deus mandar as pragas ao Egito, ali, logo na instituição da Páscoa, o Senhor ele libera as pragas e o povo de Israel comemora a primeira Páscoa ainda no Egito, para sair daquele lugar já purificado. Então todo o pano de fundo histórico está relacionado a uma libertação na época da instituição da Páscoa, para que o povo saísse totalmente purificado da terra do Egito e pudesse entrar em Canaã com as suas vidas totalmente puras. Então esse pano de fundo ele fala exatamente sobre isso, uma saída limpa e rápida da terra do Egito. Porém havia um grande conflito. Havia ali no coração daqueles homens, nos personagens daquela história, havia um grande conflito de desejos no meio deles. Havia isso. E Deus mais uma vez demonstra a sua onisciência, agindo com proatividade para resolver aquela questão. Primeira delas, o desejo de Faraó. Qual que era o desejo de Faraó? Manter o povo escravizado. Irmãos, o desejo do inimigo, do diabo, de Satanás, é manter o povo de Deus escravizado. Então o primeiro desejo aqui que Deus vai resolver é o desejo de Faraó. Faraó representa o príncipe deste mundo. A Bíblia fala que o príncipe deste mundo é Satanás. É ele quem governa o sistema do mundo. E ali no Egito antigo, Faraó, ele era o maioral. E Deus vai ter que resolver agora esse desejo de Faraó, que é de manter o povo dele escravizado. Aleluia! Faraó revela o desejo de escravizar os israelitas para sempre. O diabo ele quer matar, roubar e destruir só hoje, só amanhã, não, é para sempre, até quando ele puder.
A Bíblia conta no Êxodo 14, verso 7, sendo pois anunciado ao rei do Egito, que era o faraó, que o povo estava fugindo, ele mudou o coração, aleluia, e também os oficiais, mudou o coração contra o povo de Deus. O faraó que tinha permitido eles ir embora, agora eles mudam o semblante, mudam o coração, e o semblante deles mudam, agora já não é mais de liberar, agora é de escravizar eternamente. E aí o que eles fazem? O povo que eles tinham deixado ir embora, eles vão pelo caminho para perseguir esse povo, para que eles pudessem ser escravizados novamente por toda a vida. E a Bíblia fala: e disseram, que é isto que nós fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com os capitães sobre ele. Traçando aqui um paralelo espiritual, irmãos, nós podemos dizer que assim também é o inimigo das nossas almas. Ele está disposto a manter cada um de nós como escravos do pecado eternamente e nos arrastar com ele para o inferno. Essa é a função do diabo. Ele quer nos escravizar e nos levar para o inferno. Essa é a função dele. Assim como o faraó fez com o povo de Deus. E na verdade o inferno não foi preparado para mim nem para você, mas o inferno foi reservado para o diabo e os seus anjos caídos. A vontade de Deus não é que eu e você vá para lá, não. Mas esse paralelo espiritual é uma grande verdade. O diabo quer nos escravizar. Por que você acha que é tão difícil nós sermos libertos de um pecado, de uma atitude errada, nós sermos libertos de um vício, nós sermos libertos de um comportamento pecaminoso? Porque o diabo, ele não quer deixar que a gente venha se tornar livres. O diabo, ele quer que eu e você venhamos ser escravos dele, acorrentados por ele, para que nós possamos ser suas marionetes e nós possamos ir em direção ao caminho que ele mesmo trilhou e quer que cada um trilhe, que é o largo que arde com fogo e enxofre. Essa é a vontade do diabo para a vida do ser humano, para a minha vida e para a tua vida. Ele tem um desejo, é nos escravizar, é nos escravizar. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir. A Bíblia diz, irmãos, que o diabo, eu aprendo olhando para a palavra de Deus, que ele só aprendeu a conjugar 3 verbos: matar, roubar e destruir. E essa é a função que ele faz muito bem. Quando nós olhamos para o mundo, para esse sistema, nós vamos vendo aí pessoas sendo ceifadas suas vidas, nós vemos briga, nós vemos guerras, intrigas, contendas. Quando nós olhamos para este mundo, pessoas que suicidam, pessoas que matam as outras, pessoas que tiram a vida das outras, nós estamos vendo o diabo ter êxito em sua missão, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. O desejo dele é este, mas Deus, ele veio para resolver essa questão. A Bíblia fala de um segundo desejo. O segundo desejo é o desejo dos escravos, o desejo daqueles que tinham se tornado escravos, o desejo daqueles que muitas vezes são aprisionados, escravizados. No caso aqui, Israel estava escravizado por mais de 430 anos. Então há um desejo também no coração deles. E quando nós lemos a palavra de Deus, o desejo dos escravos era viver, livres ou não, mas eles conheciam o poder do exército egípcio, e o medo de morrer era mais forte que o desejo de ser livre. A Bíblia diz em Êxodo 14, 10 ao 12: chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito,
Então os filhos de Israel clamaram muito, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo a gente sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pega alguém que já serviu o diabo, que já foi um servo dele, que fez coisas horríveis. Pergunta para essa pessoa as ameaças que o diabo fez para ela. Se você parar de me servir, você vai morrer. Se você parar de estar aqui fazendo o que eu te mando, você não vai ser uma pessoa feliz. Eu vou tirar o seu filho, eu vou tirar a vida do seu filho, eu vou tirar a vida da sua esposa, do seu marido. E o diabo vai ameaçando. Quantas pessoas estiveram do outro lado, encarceradas espiritualmente, presas, estavam sendo cavalos do diabo, usadas como cavalos para que o diabo pudesse tripudiar na vida delas. E quantas pessoas têm medo de sair desse mundo porque o diabo fica contando mentiras nos seus ouvidos. Ah, eu sou tão novo, eu sou tão nova. Se eu ir para a igreja agora, eu vou deixar minha juventude, vou perder minha juventude. Eu vou deixar de viver o que realmente a vida tem para me oferecer. Ah, se eu servir a Deus, esse povo é tão fanático, é um povo quadrado, é um povo tão retrógrado, ultrapassado. Eles não sabem curtir. O diabo começa a lançar um monte de mentiras, falando ao coração das pessoas que o mundo é melhor. E que se elas saírem de lá, elas não vão conseguir viver sem o mundo. Abandonar o Corinthians, abandonar meu carnaval, abandonar minha bebida, abandonar minha jogatina, abandonar tudo isso, o que mais que eu vou fazer da minha vida? E a gente se engana. O diabo, ele é enganador. Ele persuade as pessoas para que elas continuem no erro do pecado, aquela situação de prisão. O povo estava falando assim para Moisés: lá no Egito não tinha sepulcro, Moisés, para que a gente pudesse ali morrer lá e nós pudéssemos ser enterrados, e você veio trazer a gente aqui para o deserto? Moisés, eu falei para você que era bom a gente servir os egípcios, agora você nos trouxe para cá, para o deserto, para a gente morrer? A gente não quer morrer, a gente quer ficar servindo o Egito. Com medo de perder as suas vidas, as pessoas continuam no mundo, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade da carne, achando que o evangelho é ultrapassado, achando que servir a Deus, ela vai perder alguma coisa. Mas deixa eu dizer algo para você. Jesus Cristo disse: aquele que perder a sua vida, por amor de mim vai encontrar. Mas aquele que encontrar a sua vida vai perder, porque no final de tudo a vida sua me pertence. Aleluia. Aquele que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, tem vida eterna para a vida deste, para a vida dessa. Muitas vezes nós somos enganados pelo diabo, pelo adversário das nossas almas, que nós não vamos ser felizes se a gente servir a Deus. Tudo que tem no mundo parece bom, mas a Bíblia diz: há caminhos que para o homem que parece direito, mas o fim deles é a morte. É a separação entre Deus e o homem. Irmãos, o que é 70, 80 anos? A vida do homem se resume nisso. Em 70, 80 anos, o que passa disso é fadiga e cansaço. O que é uma eternidade inteira diante de 70, 80 anos? Nada pode se comparar à glória que há de ser revelada. Não dá para comparar, não dá para comparar a vida que nós vamos viver aqui, que é transitória, com a glória que está reservada para nós toda uma eternidade. Nada vai se comparar à glória de Deus. A glória de Deus é melhor, a presença de Deus é melhor, servir a Deus é melhor, estar com Cristo é melhor, servir a Deus é maravilhoso, é ser livre, é ser pleno. Paulo disse diante de Agripa: eu sou prisioneiro do Senhor, eu estou preso, acorrentado pelas algemas de Cristo. Aleluia! Nós somos presos por esse amor, porque Ele nos atraiu, Ele nos convidou a servi-lo, não porque nós precisávamos ir ali por
força, por violência, mas o Senhor nos atraiu e voluntariamente a gente se colocou à disposição desse Deus por amor. Aí eu te pergunto, quando você lê o livro de Atos, você vê o apóstolo Paulo diante de Agripa, diante de Festo. Paulo estava prestes a morrer. Paulo estava acorrentado com grilhões nas mãos, grilhões nos pés. E as pessoas ficavam maniando a cabeça, desdenhando de Paulo. Eles falavam assim: este é o homem que era um conhecedor da lei. Este é o Paulo, o Saulo de Tarso, o famoso Saulo de Tarso. É este homem que era zeloso, que cresceu aos pés de Gamaliel. É este homem. As pessoas ficavam desdenhando de Paulo. Paulo levantou a voz e disse: eu tenho uma coisa a falar para vocês. Agripa olhou para ele e falou assim: por que você me persuade a ser um cristão? Quem é você, Paulo, para me persuadir a ser um cristão? Quem é você? Olha para você. Você está preso, você está algemado. Eu posso te livrar, mas mesmo assim você não entende que eu tenho poder sobre você. Paulo olhou para ele e falou assim: não só tu, ó rei, queria eu que aceitasse a Cristo, mas todo este povo que está aqui com você. Quem dera todos reconhecessem o evangelho do Cristo ao qual eu prego, porque eu estou preso no amor de Cristo, eu sou prisioneiro de Cristo. O homem mais livre ali naquela sala era Paulo. As pessoas podem estar com suas mãos soltas, com seus pés, mas se a alma delas estiverem acorrentadas, elas não vivem. A alma de Paulo estava livre, porque poderiam prender os pés, as mãos, poderiam decapitá-lo, matá-lo ao fio da espada, mas ninguém poderia prender o espírito de Paulo, porque pertence a Deus. Irmãos, que eu e você entenda, parece que a gente vai perder a nossa vida, só parece, mas Jesus disse: quem perder a sua vida por amor de mim, vai encontrar uma vida bem melhor que esta. Havia um desejo no coração daqueles homens que se sentiam escravos. O povo israelita disse para Moisés: Moisés, por que você nos trouxe aqui? A cebola do Egito, os pepinos do Egito, o que o Egito oferecia era tão bom. Você sabia que parece que o mundo é bom? Tem forró, tem curtição. A pessoa pode trair a esposa, pode trair o marido, ninguém vai ficar sabendo. A pessoa pode mentir para o pai, mentir para a mãe, mentir para o professor. A pessoa pode fazer o que quiser da sua vida, achando que ela está fazendo uma coisa certa. Mas eu quero dizer algo a você. A Bíblia diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Tudo Ele sabe de nós. O salmista disse: ainda que eu pegue a minha cama e vá até o Seol, até as regiões mais baixas da terra, lá o Senhor vai estar me vendo. Ainda que eu faça do monte os lugares que eu vou habitar, lá o Senhor vai estar, porque o Senhor é um Deus onipresente, onisciente. O Senhor conhece tudo de mim. Meu irmão, o mundo nos engana. O mundo nos engana. Se nós formos fazer aqui um paralelo espiritual, nós podemos dizer que muitas pessoas jamais serão livres do pecado e do mal, por causa do medo da opinião dos seus familiares, por causa do medo das críticas, por causa da confrontação, do enfrentamento das forças do mal, de sair da sua zona de conforto, do desconhecido, de perder, de lutar, de morrer. Muitas pessoas não vão conseguir sair deste mundo porque vão falar assim: o que a minha família vai dizer se eu me tornar um cristão? O que os meus amigos vão dizer? Eu vou perder meus amigos se eu me tornar um cristão. Algumas pessoas vão dizer assim: mas eu vou perder a minha vida. Mas eu vou ser confrontado, eu não vou saber falar com as pessoas porque eu me tornei um cristão. Talvez muita gente não vai sair do mundo porque tem medo de confrontos,
tem medo do que a família vai dizer, tem medo, sabe, de morrer, tem medo da opinião alheia. Irmãos, eu já senti tudo isso. Muita gente só olha para o que os outros pensam. Mas sabe o que é interessante? É que só você e Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes nem você sabe, só Deus sabe, mas você insiste em relutar com Deus. Só Ele tem as palavras de vida eterna, meu irmão. Se nós traçarmos aqui um paralelo, tem gente que tem medo das críticas. Ô mulher, você está indo para a igreja agora, ixi, você não pode fazer mais nada agora. Mas quem foi que disse que eu não posso? Você tem que falar assim. Não. Vai dizer que você pode beber? Posso. Pode fumar? Pode. Posso adulterar? Pode também. Posso farrar? Pode. Posso mentir? Pode mentir. Oxi, mas por que é que você não faz essas coisas? Porque eu não quero. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém fazer. A gente pode tudo, irmão, mas tem coisas que não convém fazer. Tem coisa que vai me destruir, tem coisa que vai me afastar de Deus. Tem coisas que são lícitas, mas isso vai apagar o brilho do Espírito Santo na minha vida. Posso ouvir música do mundo? É pecado? Não é pecado ouvir música do mundo. Mas quando tudo que você adora, você atrai. Tudo que você adora, você atrai para você. Se você exalta muito um artista, muito, são coisas terrenas, isso não vai edificar em nada a sua vida. Eu decidi não cantar mais para o mundo, eu decidi cantar para Deus. Eu decidi louvar somente a Deus. Eu decidi só louvar hinos de louvor e adoração a Deus. Eu poderia cantar as músicas do Roberto Carlos? Poderia, mas não me convém, porque eu não quero. Porque isso não vai me edificar em nada. Eu posso cantar, mas eu não quero. Eu posso adulterar, mas eu não quero. Eu posso mentir, mas eu não quero, porque o Espírito Santo está agindo na minha vida. E é difícil, viu? É difícil você parar de mentir, você parar de cometer pecado, é difícil. Tem que ter uma decisão muito concreta da sua parte. A maior parte depende de você, você precisa querer. A gente luta todos os dias contra o nosso eu, contra a nossa carne. A Bíblia diz que há uma luta entre a carne e o espírito, e só vence aquilo que você alimenta mais. Se eu alimentar mais a minha carne, consequentemente eu vou andar na carne e ela vai vencer, e eu não vou conseguir agradar o Espírito de Deus. Agora, se eu já levantar, colocar um hino, ouvir uma pregação, se eu já abençoar meu dia, tudo é diferente. Agora eu acordo de manhã, fico escutando uma sofrência lá, já xingo o cachorro, xingo o gato, xingo todo mundo, aí daqui a pouco estou soltando os cachorros em todo mundo. Não edificou em nada. Estou pecando, pastor? Depende. Você pode até começar não pecando, mas daqui a pouco você está xingando, está ofendendo, daqui a pouco você está causando mal a você e mal ao seu próximo, aí você vai estar pecando. Então, irmãos, eu preciso compreender que muitas vezes a opinião, o confronto, as pessoas, as críticas, o que vão dizer de mim não vai me deixar sair do mundo, que é um sistema muitas vezes dirigido pelo diabo. Tem gente que se contenta em permanecer na escravidão do pecado. Irmãos, somente morrendo para o mundo e para o pecado, nós podemos experimentar a vida plena e a vida eterna. É a única maneira da gente viver a vida plena e a vida eterna, é morrendo para este mundo e abandonando todo o pecado. O desejo do povo de Israel era permanecer servindo
na escravidão. Muitas vezes as críticas, as frustrações, as desilusões, os problemas, as pessoas, a família. Você já viu? Tem família, gente, eu acho isso um absurdo. Tem familiares que olham a pessoa e falam: nossa, quando estava na bebedeira, na bagunça, na farração, eu achava ruim. Mas quando a pessoa começou a vir para a igreja, parou com tudo isso, a pessoa fala: ih, essa pessoa agora está muito chata, muito parada. Ai, mulher, ô homem, olha, você está muito estranho. Quando você era muito mais legal quando você não ia para a igreja. É assim ou não é, gente? As pessoas começam a falar coisas para tentar te fazer voltar para trás. E você não pode se deixar levar. Você precisa morrer para este mundo para poder viver uma vida eterna. Amém? Esse é o segundo desejo. O segundo desejo é do povo em não querer sair da escravidão. Você pode decidir sair da escravidão. Você pode decidir dizer não ao pecado. Você pode decidir dizer sim ao Senhor e falar: eu quero abrir mão dessa vida que eu estou levando, que não está me trazendo nenhum benefício. Eu quero servir ao Senhor com alegria. Eu quero ser livre de todas essas algemas do pecado. A Bíblia diz em Romanos 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne. Há uma guerra entre a carne e o espírito. A Bíblia diz que não há mais condenação para quem não anda segundo a carne, mas quem vive pelo espírito. Porque a lei do pecado e da morte, ela foi vencida pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho vida e alegria hoje porque eu não vivo mais pela carne, eu vivo pelo Espírito. E quando você decide viver pelo Espírito, o mundo não te domina, as pessoas não te dominam, o sistema não te domina, mas você vive agora segundo aquilo que Deus está ditando para você fazer. O terceiro desejo é o desejo de Deus. Deus tem o desejo? Tem. O desejo de Deus aqui era libertar o seu povo e levar eles à terra prometida. O desejo de Deus é me libertar, te libertar desse mundo de escravidão e nos levar para morar com Ele no céu. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é nos tirar desse mundo de desilusões, aonde a gente só enxerga derrota. O Senhor quer nos levar a um nível maior, para enxergar que nele nós podemos ter esperança. Nele. Um dos atributos do nosso Deus, revelado nas Escrituras, é o pleno conhecimento que Ele tem de tudo, seja no passado, presente ou no futuro. Deus já sabia, aleluia, que o desejo dos escravos por libertação não era consistente, não era um grito da alma de liberdade ou morte, não era um desejo forte o suficiente para enfrentar o medo. Por isso Ele fez o povo andar em círculos, dando tempo ao exército de Faraó de encontrar os israelitas para o confronto final. Tem gente que está andando em círculo porque não se decide. Tem gente que a vida não vai para frente porque está em cima do muro. Tem gente que o Senhor não abre as portas, não escancara, não faz a obra completa. Não é porque Ele não pode, é porque a pessoa não decidiu por Cristo. E muitas vezes eu não vivo nem o céu e não vivo nem o inferno. Por quê? Porque eu estou em cima do muro. Eu não tenho como viver o mundo 100% e nem a presença de Deus 100%. Sabe por quê? Porque eu estou em cima do muro. Se eu estou lá no mundo, no meio dos amigos que não é crente, no meio das pessoas que não é crente, aí alguém olha e fala assim: mas tu é crente, você não pode fazer isso. Aí a pessoa fala assim: eu sou, mas eu estou meio afastado. A pessoa, ou seja, ela não vive nem 100% o mundo e nem 100% as coisas de Deus. Porque o muro não é para nós. Eu tenho para mim que quem está em cima do muro já se decidiu. Ele decidiu ficar ali num lugar em que ele não vai chegar a nenhum outro lugar. Ele está em cima do muro, já diz tudo. Está indeciso.
é um vale de indecisão. A Bíblia diz assim que nós devemos sair do vale da indecisão e tomar uma posição em Deus para que as coisas comecem a mudar na minha e na tua vida. Então nós precisamos mudar, queridos. A palavra diz que o Senhor estava dando tempo ao exército de Faraó de encontrar com os israelitas para o confronto final. Irmãos, quem está em cima do muro, Deus vai permitir que você tenha um confronto final ainda. Quem está em cima do muro, eu vou dizer isso com muita propriedade, o Senhor vai permitir que você ande em círculos, porque ainda haverá o confronto final. A Bíblia fala do Apocalipse, a Bíblia fala do arrebatamento, a Bíblia fala que ficarão pessoas. A Bíblia fala que mais bem-aventurado aquele que vai na primeira ressurreição. Irmãos, existem algumas linhas teológicas. Tem gente que crê no arrebatamento da igreja. Tem gente que crê que a tribulação vai vir antes do arrebatamento. Tem gente que crê que vai vir durante. Tem gente que crê que vai vir depois. Não importa a ordem, o que importa é que eu e você precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora que Ele há de vir buscar o seu povo, mas é certo que vai haver um confronto final. Quando Jesus vier, não esteja em cima do muro, não esteja, porque esse não é o lugar para os cristãos. Se você ficar em cima do muro, você vai ficar. E aí você só vai conseguir ser salvo se você for martirizado, morto, sem negar a Cristo. É isso. Há uma palavra que diz: nem todos morreremos, mas tem uns que serão arrebatados num abrir e piscar de olhos, e irão encontrar com Jesus nos ares. Irmãos, eu creio nisso. Nem todos morreremos, mas alguns serão arrebatados. E aí cabe a mim e a você estar no meio destes que serão arrebatados, que serão tomados por Jesus quando Ele vier buscar a sua igreja. E detalhe, vai ter o alarido primeiro e depois o soar da trombeta, e o seu corpo vai ser transformado num corpo glorificado e vai encontrar com Jesus nos ares. Queira fazer parte deste povo, queira fazer parte deste povo. Há um confronto final. A Bíblia diz em Êxodo 13:17: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Precisa ter o confronto para a gente não fugir. Porque pensa comigo, de um lado montanha, do outro montanha, na frente o mar vermelho, atrás Faraó com os seus cavaleiros. Para onde o povo iria correr? Tem hora que Deus permite os confrontos para você guerrear, lutar e permanecer na presença dEle. Tem hora que Deus permite a luta para você voltar para Ele. Tem hora que Deus permite, muitas vezes, situações acontecerem na sua vida para você voltar para Ele. Ou você retrocede ou você avança. Deus não permitiu que o povo dele regressasse, mas permitiu que andasse em círculo. Por quê? Porque aquele povo, ou ele iria atravessar o mar, ou eles voltariam. Como o povo não queria morrer, eles decidiram clamar a Deus para que Deus pudesse abrir o mar. E por isso a Bíblia diz: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Guerreando, ninguém vai querer voltar para trás guerreando, já está na briga. Tem gente que fala assim: eu dou um boi para não entrar na briga, mas também dou uma boiada para não sair dela. Tem gente que fala assim. É desse modelo. Está na chuva, é para se molhar. O povo israelita estava na guerra, não podia voltar atrás. E Deus sabia do desejo do coração deles. Deus sabia de tudo isso.
quando a gente faz aqui um paralelo, nós podemos dizer que o Senhor deseja que todos sejam salvos da escravidão do pecado e nos levar a Canaã celestial. Mas o medo de muitas pessoas de entrarem nesta bênção impedem. O medo impede muitas pessoas de entrarem na bênção do Senhor. Por isso, muitas vezes, Deus nos fará andar em círculo para nos obrigar à confrontação e ao enfrentamento. Quantos creem nisso? O Senhor está permitindo o confronto e o enfrentamento para que a gente possa guerrear e permanecer, para que a gente possa vencer. A palavra de Deus diz em Gálatas 1:4: se deu a si mesmo, Jesus, por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Jesus não fugiu da guerra. Ele foi, Ele mesmo, ninguém tirou a vida dele, mas Ele deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. E através da vida dele, que foi entregue na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Jesus pagou um alto preço na cruz para te livrar desse mal do século, para te livrar do mal que o mundo oferece. Jesus morreu na cruz para que você fosse livre desse mal, mas você tem que escolher. A Bíblia diz em Gálatas 1:4 que Ele deu a sua vida por nós, pagando os nossos pecados, para nos livrar desse século presente que é mau, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai.